Bom, estamos aqui em maio de 2020, vivendo a maior crise econômica já vista na sociedade, talvez em muitos séculos, né? Não se viu uma coisa assim. E como já coloquei aqui em outro vídeo, a questão do tratamento dado pelo Michel Foucault, em Microfísica do Poder, que ele analisa as relações de poder na sociedade não só como uma relação simplista de um grupo que manda e outro que muito maior, né, que obedece. Na verdade, essas relações de poder elas se dão, na verdade, numa harmonia, numa conjugação de um grupo dominante e na aceitação do grupo dominado. Esse grupo de baixo, que aceita as ordens, né, do sistema econômico, político, etc., ela tem, na verdade, uma conformidade de ideias, uma conjugação, uma aceitação das ideias desse grupo dirigente. E isso se dá, só que essa aceitação ela não se dá a nível consciente, ela se dá no nível mais subjetivo, né? Que, na verdade, aquelas pessoas, pelo menos na sua maioria, têm interesse em conviver com aquele sistema. Então, realmente uma coisa muito complexa você entender essa dinâmica, né, que mantém um sistema de controle social, uma organização social, né, com determinadas hierarquias e com as classes sociais, inclusive. A questão é que a humanidade atualmente, que sempre conjugou do sistema, né, convive com ele, nesse momento agora, 2020, com essa crise, com esse colapso geral, praticamente global, e anunciando já um processo de recessão, de depressão econômica, essa consciência coletiva fica de frente com uma situação difícil e impraticável até. Então a consciência coletiva mundial, global, ela evidentemente está reprovando essa questão. Então nós temos aí um movimento de consciência no sentido de que o grupo, né, da sociedade, em campo de consciência coletiva, ela começa pela necessidade da crise e pela própria evidência do desmascaramento do sistema produtivo e do sistema civilizatório propriamente, ela é evidente que está negando. Está vendo que esse sistema, ele, da forma que está, ele não pode continuar. E frisando novamente que esse processo ele não se dá a nível exatamente consciente. A nível consciente, que nós vamos assistir daqui para frente, provavelmente, passada a questão da quarentena, essas providências aí mais imediatas, provavelmente um acirramento do processo de estresse, por vários motivos, né? Pela própria questão do estresse gerado pelo problema da quarentena, o problema econômico imenso que vai ser enfrentado daqui para frente, provavelmente nós vamos assistir aí um aumento do estresse cotidiano, infelizmente. Nós vamos ter aí um certo acirramento, né, dos problemas psicológicos, enfim, de todo um prejuízo de ordem psicológica, né, interpessoal. Provavelmente nós vamos sentir esse termômetro aí nos próximos meses, né? E com isso pode-se criar uma ideia de que não houve e não há qualquer tipo de mudança. Como, na verdade, como essa correlação de forças entre uma classe dirigente e a sociedade, em termos de massa, né, em termos de coletivo, ela se dá de uma forma subjetiva e subliminar. Então, o fato de ter um estresse, né, que vai ser causado pelo desemprego, pela falta de perspectiva imediata, né, de soluções de tanto problema, isso não quer dizer que a sociedade não possa estar fazendo um movimento de mudança. Então, o que é muito importante nesse momento agora, as pessoas, né, nós todos, sabemos separar o que é um momento de estresse momentâneo, dentro de uma percepção imediata, vamos dizer assim, e o que é realmente um movimento de consciência coletiva que, inevitavelmente, tem que estar acontecendo porque a sociedade ficou de cara com a inviabilidade do sistema. E estamos aqui num ponto que o Friedrich Capra chamaria de ponto de mutação, em que a sociedade vai ter que mudar, até pela necessidade de mudança, pela inviabilidade do seu sistema produtivo, civilizatório. Então essa consciência coletiva ela vai fazer uma rotação, só que ela pode não ser muito perceptível. O perigo da situação é justamente a sociedade, as pessoas entrarem num negativismo, achando que esse estresse pós-traumático, vamos dizer assim, ele é tudo que sobrou. E não acompanhar, quer dizer, não perceber e não atuar num processo de mudança e de alteração desse ponteiro aí,
dessa rota, desse conglomerado do controle e da estruturação da sociedade. Então cabe aqui saber avaliar isso com mais profundidade, com uma visão mais detalhada da situação e não se deixar envolver por um estresse imediato que pode representar realmente um atraso e até uma entrada num caminho muito perigoso para a sociedade como um todo. Eu acho que tem que ter cabeça fria nesse momento, apesar de isso ser uma coisa difícil, mas entender que essa rotação de consciência ela vai se dar para um outro campo mais evoluído, mesmo que não seja possível perceber isso de imediato. Acreditar nessa mudança, esperar os resultados que possivelmente vão aparecer para frente.